Ei, Matheus, boa noite. Você consegue me colocar como anfitrião, por favor? É difícil dizer adeus e partir. É difícil ver tudo findar. E os momentos que tivemos nunca mais vão voltar. Mais difícil é o tempo apagar e as lembranças vão ficar. Com a distância nos lembramos, o amor nós recordamos e com gratidão nosso coração voltamos. Adeus. E nós podemos pra sempre estar juntos, eu sei. Podemos pra sempre estar juntos, eu sei. Podemos pra sempre estar juntos, eu sei. Eu sei que vive meu Senhor. Que vive para me alentar, para minha angústia sossegar. Meu turvo coração acalmar e para a morte conquistar. Eu sei que vive o meu Senhor. Eu sei. Podemos pra sempre estar juntos, eu sei. Podemos pra sempre estar juntos, eu sei. Podemos pra sempre estar juntos. Jesus Cristo foi quem tornou possível ficarmos juntos para sempre como família. E Jesus só poderia fazer essa coisa maravilhosa se nós fizéssemos nossa parte. Quando eu descobri que meu Pai Celeste mandou meu irmão mais velho, Jesus Cristo, para abrir o caminho para que eu voltasse para Ele, isso me deu esperança.
Se você achar que agora é o momento de você aprender mais sobre o plano de nosso Pai Celeste e a felicidade que Ele pode trazer a você e sua família hoje e sempre, fale, por favor, com um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Podemos para sempre estar juntos, eu sei. Eles estão queimando seu dinheiro com taxas abusivas. Olá, boa noite para todo mundo da aula. Bem-vindo à aula da família eterna para os casais. A gente está na volta para casa, então desculpa o bebê chorando atrás. Nossa primeira oração vai ser a Ana Santana. Ana, tá aí? Tô aqui, sim. E depois da Ana vai ser a Lília com a citação à escritura. Obrigado. Ana? Licença. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por mais um dia que tivemos. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte do Teu Evangelho. Pai, te agradecemos pelas nossas famílias. Te pedimos que o Senhor possa nos abençoar nossas famílias, que possamos ter uma ótima aula e possamos aprender cada vez mais sobre o Teu Evangelho. E a instrução que te deixamos, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, pessoal. A minha citação, ela se encontra no discurso do presidente Nelson, de outubro de 2021, o templo é o nosso alicerce espiritual. E diz assim, o templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele, por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. Então, eu escolhi essa citação porque nós temos aprendido muito, né? Tem se falado muito sobre os templos, tem se anunciado muitos templos, e o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos o poder dEle, que nós sabemos que advém somente do templo. Então, como foi dito aqui na citação, tudo que nós aprendemos no templo nos direciona a Jesus Cristo. E quanto mais nós vamos ao templo, mais poder nós teremos para poder suportar todas as dificuldades e as coisas que nós temos aqui nesse mundo. Então, eu sei que o templo é a casa do Senhor e que lá nós podemos ser revertidos com o poder do alto, né? E o Senhor, Ele nos capacita para poder suportar as provações aqui nessa terra. E essa citação eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, Lília. Muito obrigado, Ana. Agora eu gostaria de passar o tempo para Casal Gomes. A tema dessa aula de hoje vai ser unir as famílias pela eternidade. Casal Gomes. Muito bem.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Só gostaria de confirmar se vocês estão nos ouvindo bem. Tá dando para ouvir bem a gente? Sim. Estamos ouvindo sim. Excelente. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito bem, gente, estávamos com saudades, né? Passamos uma semana aí de recuperação e foi muito bom, né, a conferência, mas a gente ficou com saudade, né? Sem dúvida. E hoje nós vamos falar sobre unir as famílias pela eternidade, né? Que foi muito bem colocado as palavras da Lília, né? Sobre tempos, né? Que desde quando o presidente Nelson ele entrou logo após a pandemia, eu acho, né? Que ele começou toda a conferência a anunciar vários tempos, né? E aquilo sempre deixava a gente muito animado. Eu lembro que algumas pessoas já ficavam com o celular filmando, né? A reação de quem ia ser anunciado. E isso é muito legal. Mas, para começarmos a nossa aula, nós gostaríamos de passar um vídeo para vocês. O Pablo vai colocar aqui. Embora o trabalho do templo e de história da família tenha a capacidade de abençoar aqueles além do véu, ele tem um poder equivalente para abençoar os vivos. Tem uma influência aprimoradora sobre os que estão engajados nele. É assim que você e eu nos tornamos salvadores no Monte Sião. Há uma alegria e uma satisfação que somente são compreendidas por meio de sentimentos espirituais. Estamos ligados a eles para sempre. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, deixo minha bênção sobre vocês com a promessa de que, se olharem além dos limites do tempo e da mortalidade e ajudarem aqueles que não podem ajudar a si mesmos, vocês serão abençoados com mais união e alegria em sua família e com a divina proteção concedida àqueles que o servem fielmente. Ao atenderem com fé a esse convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão plantadas em seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor e gratidão por seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e sua conversão se tornarão mais profundos e duradouros. Vocês encontrarão não apenas proteção contra as tentações e males deste mundo, mas também encontrarão poder pessoal. O poder de mudar, o poder de arrepender-se, o poder de aprender, o poder de ser santificado e o poder de voltar o coração de sua família e curar o que precisa de cura. Seu conhecimento e sua fé no Salvador aumentarão. E você receberá um testemunho mais seguro de que a vida continua além do véu. Eu sei que a vida continua além do véu. Eu sei disso. Invoco uma bênção especial sobre vocês, pais, jovens e crianças, para que cada um de vocês encontre alegria e seja abençoado em cada aspecto de sua vida, ao cumprirem com a obrigação que lhes foi enviada dos céus. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e o amarem, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida.
Bem, então esse vídeo ele fala sobre a importância, né, da história da família. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual tem sido a experiência de vocês com relação à realização do Templo História da Família? Alguns de vocês têm feito? Se alguém tem feito, gostaria de saber de vocês quais as experiências que vocês têm tido com relação a isso. Enquanto vocês pensam, eu gostaria de falar sobre a minha experiência com relação à história da família. Eu venho de uma família que alguns não têm registros, e isso foi muito frustrante para mim no início, né? Porque na minha bênção patriarcal fala muito sobre eu ajudar os meus pais a fazer a genealogia da família. E aí eu não consegui muitos registros, né? Principalmente da família da minha mãe, foram poucos. E há pouco tempo atrás, eu descobri lá no Family, não pouco tempo atrás, já uns 5 a 6 anos atrás, eu descobri que lá no Family Search, isso, a gente pode colocar algumas recordações, né, das famílias, como fotos, certidões de óbito, certidões de nascimento, de casamento, e eu não sabia, né, que tinha essa opção. Né, e eu pensei comigo, bom, já que eu não tenho muitos registros, eu acho que eu fui até a 4ª geração, eu acho, não consegui mais com isso. Eu vou começar a fazer isso, já que aqui na ferramenta nos dá essa opção. Eu ia compartilhar com vocês a minha árvore, né, que ela tem muitos registros, eu consegui muitos registros de certidão de óbitos, dos que começaram a morrer, né, depois que eu entrei para a igreja, isso há 24 anos para cá. Tenho muitas fotos dos meus avós, e tenho fotos também da minha família, das minhas filhas, e tudo isso eu fui colocando lá. E hoje eu abro a minha árvore genealógica, todos eles têm fotos. Eu me sinto bem, né? Eu sou grata, porque antes eu ficava frustrada quando eu abria e não tinha registros, né? E depois disso eu comecei também a colocar os registros de pessoas vivas, né? Quando tem um primo que vem na minha casa, ou eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu sempre estou colocando a data de nascimento, ou pergunto onde eles nasceram, se são casados, coloco o nome dos filhos. Né? Então, isso tem sido muito gratificante para mim. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma experiência com relação ao Templo e História da Família. Eu tenho, gente. Eu levantei a mão aí, mas eu acho que não vi. Kimberly. Tudo bem? Pode falar. Então, a minha família é uma família muito grande, né? Os meus avós tiveram 15 filhos. E aí adotou o meu tio Júnior, ficou 16. Só que aí tinha... os meus avós, eles já faziam bastante a história da família, mas naquela época era mais difícil, né? Era naquele negócio mais antigo. Eu lembro que nós íamos para Linhares, para Aracruz, para Guaraná, para procurar. Minha avó colocava a gente no carro e eu tenho memória assim, viva, que a gente ia no cemitério, a gente ia no cartório e pegava as informações. E eu nunca fiz a história da família. Passou meu época de jovem, minha tia Beth, meu tio Júnior, meu tio Rogério faziam muito. E aí eu falava assim, gente, todo mundo da minha família, todo mundo já fez, eu não tenho o que fazer. Até que depois, gente, isso, olha, eu nunca mexi, eu não tinha nem a conta, não tinha nada. Há uns 3 anos atrás, eu fui começar, 3 não, 4, uns 4 anos atrás eu fui começar a fazer. E aí eu coloquei o meu nome e tal, e aí puxou a árvore deles. Aí nisso que já puxou, falei, caramba, já tô na 5ª geração e eu não fiz nada. Então, já fiquei... Meu papai que fez. Dá licença, meu filho. Aí... Aí, tô indo lá já colocar. Aí eu comecei a pensar, eu fui olhando e todo mundo já tinha todas as ordenanças prontas. Até que lá tava assim, os tios 50 filhos. Gente, sério, 20 filhos estavam lá.
e todo mundo registrado. Só que o meu avô se esqueceu de um, deixou para trás, um filho. E aí, que na verdade era um primo dele, né? Que quando eu cliquei, eu vi que não tinha nenhuma ordenança feita. E aí eu comecei a fazer. E aí apareceu da esposa dele. E eu comecei a fazer da esposa. E foi indo, foi indo, foi indo. E quanto mais eu fazia, mais aparecia para mim. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha 578 nomes para fazer as ordenanças. E eu lembro que a primeira vez que eu levei o nome, né, eu não conhecia porque vixe, enfim, nem sei qual que era direito a linhagem nossa lá, parentesco, mas eu sei que eu consegui chegar à 15ª geração. E quando eu fui fazer o primeiro selamento desse primo que meu avô esqueceu, foi um sentimento, assim, inexplicável. Eu fiz lá no Templo do Rio e eu chorei, 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 eu não sabia explicar. A gente teve que parar a sessão de tão emocionada que eu fiquei. Foi, assim, um sentimento maravilhoso. E depois disso, eu fiquei viciada em fazer. Agora comecei a ajudar o Pablo, né, meu marido, a fazer. A árvore dele também tem crescido. Então, assim, tem sido um passatempo para a gente, muito legal de fazer. A emoção é grande quando a gente encontra nomes, que a gente encontra registros. E o Family Search está cada vez melhor, porque a gente vai colocando as informações, depois de um tempo, aparecem os registros dos dados da igreja, e aí ajuda a gente a acrescentar mais pessoas, a encontrar mais gente. E é isso, e agora eu estou viciada, não paro de fazer mais. Que ótimo! Obrigado por compartilhar com a gente, Muito bom a Kimber. experiência. Parabéns pela experiência. Cris? Então, eu lembrei agora, você falando, que alguns anos atrás, era só eu da minha família que estava fazendo a árvore genealógica. E foi muito difícil para mim, porque era só eu indo atrás de registro. E assim, a metade da parte da família do meu pai trocaram de nome. Tipo assim, resolveram simplesmente, eu não gosto desse nome, então eu vou trocar por outro. Então, foi muito difícil para mim conseguir, até eu conseguir a história real de saber que eles mudaram de nome. O Senhor me abençoou com um primo distante que, por acaso, eu estava fazendo a árvore genealógica e daí ele me mandou mensagem no Family Search falando, olha, eu vi que você mexeu em alguns nomes da árvore que se conecta com a minha e eu queria saber, porque parece que a gente é da mesma família. E ele me mandou isso, tipo, foi um ano antes de eu ver. E eu só consegui ver um ano depois, porque eu não estava tão ativa naquela época fazendo a história da família. Ficou naquelas mensagenzinhas que fica gravada lá. Isso, nessas mensagens mesmos. E daí eu fiquei assim, meu pai, eu estou vendo agora um ano depois, e se eu não conseguir mais contato com esse cara, ele que ia me salvar de saber mais da história da nossa família. Então, eu entrei em contato com ele, tentei mais uma vez, e depois eu liguei para o meu pai, perguntei, pai, você conhece tal cara com esse tal nome? Porque eu não conheço, ele acha que é da nossa família, eu também acho que a gente é da mesma família, porque em certo ponto nossa árvore se conecta. E daí o meu pai começou a me falar que tinha membros da igreja na nossa família distante. E isso foi uma surpresa para mim, porque até então eu só achava que era a nossa família que era membro da igreja. Eu não achava que tinha outros membros da igreja na nossa família, sabe? E então foi legal saber que ele também estava fazendo a história da família e que ele também, assim como eu estava procurando por nomes e documentos em cidades tipo do interior, ele também estava fazendo a mesma coisa. E a gente pôde juntar o nosso trabalho junto e conseguir mais nomes. Ele conseguiu me responder, peguei o número dele para a gente ficar conversando no WhatsApp e trocando figurinha, né? Então, foi uma bênção, realmente. O Family Search, você fazer a história da família, realmente une famílias. Muito bom, Cris. Obrigado pela experiência.
Eu sei que muitos têm algumas experiências maravilhosas com relação a essa ferramenta, né, da igreja. E como a Cris diz, realmente ele une, né, as famílias. E são muitas as bênçãos prometidas, né, quando a gente faz esse trabalho, como passou no vídeo, né. E alguém, por favor, poderia nos compartilhar uma escritura que fala exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre unir as famílias, sobre essa promessa. Doutrina e Convênios, 128, 15, por favor. quase, hein? Doutrina e Convênios. Quem corrigiu ela mentalmente respira. 128, 15, por favor. O Pablo estava pronto para Olha a nossa situação aqui de boa. Verdade. São 14 anos. 14 anos, Cris. Doutrina e Convênios, 128, 15. Por favor, alguém pode Posso ler para a gente? Vou ler aqui. E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que esses princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo, com respeito aos pais, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Gostaria de comentar, William? Muito interessante. Eu já tinha visto essa escritura um tempo atrás, né? Aquela escritura que fala, né? Que sem nós, né? Essa escritura que fala, sem nós, o homem e a mulher são casados no novo eterno convênio. Nem eu posso entrar no reino celestial sem ela, nem ela sem mim, né? E é nossa família também, né? E o Senhor, ele quer que esse elo se feche, né? Para que possamos entrar no reino celestial, possamos herdar a vida eterna, nós precisamos de nossos antepassados, né? E eles também precisam de nós, né? Para que possamos formar essa família, né? Então, é um trabalho que é feito ambos os lados do véu, né? O trabalho é feito lá e também precisamos fazer aqui. Muito bem, obrigado por compartilhar com a gente, William, a escritura e também sua visão a respeito. E eu gostaria de falar um pouco mais a respeito desse ponto que o William falou. Ficou mudo. Ficou mudo. Eita, tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim? Deixa eu mudar aqui então, só um minuto. Pronto. Tá sendo... Tá dando para me ouvir normal? Sim. Sim? Ah, excelente. Então, eu gostaria de falar exatamente sobre esse ponto, a respeito da gente se unir para toda a eternidade através do convênio do selamento, pegar essa parte que o William falou que a gente vai gastar um pouco mais de tempo do restante da nossa aula de hoje nesse tópico. Então, deixa eu mudar aqui. Então, quando a gente fala sobre os requisitos aí da gente unir a nossa família para a eternidade, eu gosto de lembrar do dia 7 de setembro de 2011. 7 de setembro de 2011, além de ser feriado aqui no Brasil, foi o dia que nós nos selamos no Templo de Campinas. E algumas das coisas naquele dia ficaram muito marcadas, né? Inclusive uma das frases que foi falada naquele dia, que foi no selamento, que eu e Jaqueline tivemos, né, a oportunidade de nos selar para esse tempo, para toda a eternidade. Então,
quando o William falou a respeito do novo e eterno convênio, me lembrou que a união das famílias, ela começa com uma ação que nós precisamos fazer aqui na Terra, né? Quando a gente lê a Escritura que sem nossos mortos nós não podemos ser aperfeiçoados, significa que nós que estamos aqui nesse período precisamos fazer a nossa parte, né? Alguns de nossos entes queridos passaram por essa terra sem ter a oportunidade de ser restaurados, sem ter a oportunidade de ter essas ordenanças feitas por eles, e nós temos essa grande responsabilidade, né? Recentemente, na nossa aula, na aula Cariacica, a gente participou de uma atividade de tempo e história da família organizada aí pelas organizações lá da nossa aula, e eles fizeram essa questão do tempo, quando as pessoas estão na fila do banco, por exemplo, quanto isso demora, né? Você ficar ali na fila do banco para ser atendido, e eu tive a oportunidade de compartilhar também um discurso a respeito disso. Então, imaginem por quanto tempo, né, muitos dos nossos entes queridos, né, estavam esperando essas 378 pessoas, acho que foi isso, esse número que a Kimberly falou antes. Imagina o quanto tempo nossos entes queridos estão aguardando para que recebam as ordenanças do templo e história da família, né? E essa é uma parte do que a gente queria falar hoje. E a outra parte que a gente queria falar é a respeito do novo e eterno convênio do casamento. Então, eu gostaria de ter uma citação aqui que eu vi na aula. Então, Parley P. Pratt, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele conta como ele se sentiu quando ele descobriu sobre o novo e eterno convênio, né? Então, diz o seguinte: foi com ele, Joseph Smith, que aprendi que a esposa de meu coração poderia ser unida a mim para esta vida e para toda a eternidade. Foi com ele que aprendi que podemos cultivar esses afetos e fazer com que cresçam e aumentem por toda a eternidade. E o resultado de nossa união eterna será uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu ou as areias da praia. Eu já amava antes, mas não sabia por quê, mas agora eu a amava com pureza, um sentimento elevado e exaltado de grande intensidade. Então, olha essa experiência de Parley P. Pratt, né? Um homem aí do início da restauração do Evangelho, quando ele fala sobre aprender sobre o novo eterno convênio e saber que poderia ficar com a sua esposa para toda a eternidade. Eu já tive a oportunidade de frequentar várias igrejas, né, várias denominações antes de me filiar à Igreja de Jesus Cristo. E realmente, quando a gente toma conhecimento que o vínculo familiar ele vai se perpetuar para a eternidade, é uma visão que se abre, é uma perspectiva que se amplia assim na nossa frente, fora do comum, assim, né? Então, quando a gente fala do novo e eterno convênio, que é o casamento, e a gente saber que a gente pode ficar junto com a nossa esposa, com a nossa família para toda a eternidade, isso além de aumentar o sentimento de afeto e de amor, aumenta a nossa perspectiva quando a gente vê lá Mundos Incontáveis Criei, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, tá bem? Então, a pergunta que tem aqui, depois dessa citação, é o seguinte, ó. Como o conhecimento de que o casamento pode ser eterno afeta nossas escolhas e nossos sentimentos relacionados ao casamento nessa vida? Então, vou
Vocês estão me ouvindo? Então, ó, vou repetir a pergunta, ok? Vou repetir a pergunta. Como o conhecimento de que o casamento pode ser eterno afeta nossas escolhas e nossos sentimentos relacionados ao casamento nesta vida? Na opinião de vocês, como isso afeta? Para mim, afeta a gente na maneira como a gente trata um ou outro, né? No caso, eu e meu esposo. Porque se eu quero que eu seja dele para sempre, eu tenho que mostrar para ele que eu quero isso. Então, eu trato ele da melhor maneira possível para que ele possa me querer também pela eternidade, assim como eu quero ele. Então, eu sempre, quando a gente tem... Claro, nosso casamento ninguém é perfeito. A gente sabe que tem coisa de que a gente discorda. Mas nas coisas principais e mais importantes da nossa vida, a gente não discorda. A gente pode discordar de algumas coisas pequenas, claro, mas nas coisas que são mais importantes para a gente, principais, a gente não discorda. A gente concorda e a gente busca seguir, sermos uno, né? Como o nosso Pai é e o nosso Salvador é. Então, para mim, eu sempre penso nisso. A maneira como eu trato ele é algo que eu quero para a eternidade. Então, se eu quero que meu casamento seja um casamento celestial, eu não tenho que pensar que vai ser só na eternidade. Eu tenho que cultivar ele, meu casamento sendo celestial, agora. Acho que o Chris também quer falar. Eu acho que também muda as prioridades. Saber que uma coisa pode durar para a eternidade faz com que você leve mais sério. Então, as coisas mais importantes da vida são as coisas que duram mais. Então, se o casamento vai durar para sempre, é uma das coisas mais importantes. Então, eu acho que faz o amor ser mais verdadeiro, faz mais fácil perdoar um ao outro, com certeza. E é mais fácil pensar em como melhorar em vez de como cortar a conexão ou a emoção. Tem uma coisa que eu e o Chris a gente estava conversando essa semana que foi sobre amor e paixão. A gente tem uns momentos de paixões no nosso casamento, claro. Mas como é que eu sei que eu amo meu esposo? E daí eu falei para ele que eu sei que eu amo ele por causa das decisões que eu tomo durante o dia. Eu escolho ele todo dia. Eu faço coisas que demonstram que eu amo ele, que eu quero estar perto dele, que eu quero cuidar dele. Enfim, acho que é isso. Obrigado, Cris. William? Essa pergunta me faz lembrar da frase que o presidente Monson disse que nossas escolhas determinam o nosso destino. E o destino que nós estamos buscando é a exaltação, né? E nós aprendemos que a exaltação não é um assunto individual, mas é um assunto de família. Então, afeta todas as nossas escolhas como casal, né? Então, o que nós fazemos e o que nós estamos fazendo em família para poder nos fortalecer e o que nós estamos fazendo para merecer a exaltação, né? Sempre pensando na nossa família, né? Porque é um comum acordo, né? É a nossa decisão de que nós queremos a exaltação. E para isso nós precisamos decidir as coisas que nós precisamos fazer aqui que nos levarão a voltar à presença do Pai Celestial em família. Então, saber disso afeta totalmente todas as nossas escolhas aqui nessa terra. E saber que nós um dia podemos voltar à presença do Senhor junto com a nossa família faz a gente repensar sempre no que nós estamos fazendo aqui e como nós podemos melhorar como família para poder receber essa bênção. Muito bom, Lília. Obrigada.
quando a Cris falou sobre, não sei se foi a Cris ou a Lívia, mas falou sobre a maneira como tratar o cônjuge. Eu lembrei de uma situação, acho que foi na missão de uma senhorinha, que ela era membro já há um tempo. Eu lembro que ela virou para mim e falou assim, Sister, eu não quero ir me selar com meu esposo. Lá no templo não, Sister. Eu falei, mas o que aconteceu, irmã? Ela falou assim, poxa, ele me tratava tão mal aqui, né? E ele sofreu algumas agressões e tudo mais. E sabe, aquilo foi tão triste ouvir aquilo, sabe? Porque realmente quando a gente trata nosso esposo ou a nossa esposa com carinho, com respeito, né? Você quer estar do lado daquela pessoa ali. E isso é um dos sentimentos que a gente carrega daqui. Quando a gente chegar lá, com certeza a gente vai querer estar ao lado por toda a eternidade de uma pessoa que nos trata bem, de uma pessoa que nos respeita como esposa ou como marido, né? Então, a gente tem que sempre rever a maneira que a gente está tratando, né, o nosso parceiro ou a nossa parceira. No final, construir, no final do que a gente está falando, melhorou agora? Tá parando de dar o eco agora? Só quem... Melhorou? Beleza. Então, no final disso, a gente começou a nossa aula falando sobre unir as famílias para a eternidade. Agora a gente está falando sobre o papel do casal no novo eterno convênio, né? Então, isso é uma coisa como funciona uma engrenagem, né? Então, quando a gente compreende que a gente faz parte de uma corrente eterna de vários elos, né? Que a gente é mais um elo dessa corrente e que a gente precisa ser o elo forte dessa corrente no sentido de eles dependem de nós. Então, é importante deixar claro nessa aula, né? Que o casamento eterno é necessário à obtenção do mais alto grau do reino celestial. Aqueles que fazem um novo e eterno convênio do casamento podem ter progenie eterna, né? Então, a gente conhece a escritura de que há 3 graus de glória, né? E dentro do celeste há 3 graus. E que para alcançar o mais alto grau no reino celestial, nós precisamos entrar para o novo e eterno convênio do casamento. Aqui já de antemão é importante dizer, isso é doutrina da igreja, que ninguém será privado de todas as bênçãos mediante a sua fé e diligência enquanto viveu aqui na terra, tá bem? Ao passo que, vendo de outro lado, se você teve a oportunidade aqui na terra de cumprir todos os convênios e principalmente, né, entrar para o novo e eterno convênio do casamento e acabou optando por não fazer dessa maneira, obviamente que você está se privando dessa grande bênção de ter uma progenie eterna, ser rei, rainha, sacerdote e sacerdotisa, como a gente lê nas Escrituras. Então, para unir as famílias para toda a eternidade, a gente precisa ter um passo ativo que é entrar para o novo e eterno convênio do casamento. Tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Alguém pode, por gentileza, ler Doutrina e Convênios 132:19? Doutrina e Convênios 132:19. Enquanto vocês vão procurando aí para gente, busca de escritura, bora? Enquanto vocês vão procurando para gente, acho que Lilian citou o presidente Monson, né? Agora há pouco, tem uma escritura, tem uma citação dele falando a respeito do novo e eterno convênio do casamento que diz o seguinte: aconselho-os a manter uma perspectiva eterna, assegurem-se de que seu futuro casamento
seja um casamento no templo. Nós temos aqui pessoas que são solteiras, né, que estão assistindo a aula junto com a gente. Então, absorvam essa citação. Aconselho-os a manter uma perspectiva eterna. Assegurem-se de que seu futuro casamento seja um casamento no templo. Nenhuma cena é tão doce, nenhum momento é tão sagrado quanto aquele dia especial de seu casamento. Naquele momento e local, vocês têm um vislumbre da alegria eterna. Fiquem atentos. Não permitam que a tentação roube de vocês essa bênção. Alguém que já tenha sido selado no templo, antes da gente ler a Escritura, gostaria de compartilhar um testemunho a respeito do seu próprio selamento? Suzana tá rindo pro Matheus, ó. Vai, Matheus, fala você. Vai, Matheus. Vai, Matheus, fala você. Tá falando pra ele que só eu que falo, ele fica só quietinho, vai ficar Ela sabe. forçando ele falar. Ela sabe que eu sou tímido, não gosto de falar. Mas eu Você tenho pode sim. até ser, você Inclusive, eu pode já. até ser tímido, Matheus, mas você é bonito. Aí a gente não tem que. Não vai dizer, Matheus é feio, não tem como. Mas ele vai prestar o testemunho dele aqui. Eu até já prestei esse testemunho uma vez na Coro de Elvis, é, sobre como foi, né, pra gente ter ido pro nosso selamento. Que a gente iria inicialmente, né, para o Templo de Porto Alegre, que é onde a Suzana morava antes de vir para cá, para o Espírito Santo. E aí, na semana que a gente já estava com passagem comprada, né, já tinha feito a reserva no Alojamento. alojamento do templo. E tava tudo certo, né? Só era chegar mesmo. E aí teve aquela enchente, né? Que aconteceu lá em Porto Alegre. E aí começou. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu sei que começou primeiro. é, Tiveram passos, né? E até que chegou a parte onde o templo foi fechado totalmente. E aí a gente teve que ser realocado, né? Tipo, as passagens foram canceladas também, assim, precisavam de ser realocadas. E a gente precisou de ficar ligando várias vezes, né, para poder ver como que seria feito, né, e tentando e pensando que como poderia ser feito sem, por exemplo, ter custos adicionais, coisas assim, né? E, e a gente continuou sempre orando, sempre pedindo, né, para que aquilo desse certo, porque o Senhor sabia como era importante para a gente, né, o selamento. E aí chegou no final, depois de muito tempo, que se for contar aqui é muita história, mas a gente conseguiu, né, ser realocado para o templo de Curitiba, sem custo adicional nenhum, né? Então, assim, foi só realmente realocado a nossa passagem e a gente conseguiu ter o nosso selamento. Então, foi um momento muito importante e de sentir também o amor de Deus por nós, né? Assim, de tudo que aconteceu, da forma que, inclusive, o moço, né, que atendeu a gente da última vez, a Suzana até explicou como que era. A gente é membro da igreja, tem templos, né, e os templos são só em lugares específicos. Eu tenho uma impressão de que talvez ele era membro da igreja, porque, né, a azul era a igreja. Eu acho que ele era mesmo. Então eu senti algo muito diferente naquele, porque todos os outros estavam falando que não podia, teria que fazer alguma outra coisa. Pra outra passagem. Falando que a gente tinha que ir para um lugar e de lá a gente pegava um ônibus para ir para outro lugar. Então, tipo assim, ia ser uma coisa muito nada a ver, né? Então, esse último rapaz que realmente fez tudo de forma, né, não teve custo nenhum adicionalmente, a gente sentiu isso e foi muito legal. Então, se ele não era também membro, a gente pôde compartilhar com ele sobre a igreja. Então, foi muito especial pra gente. Aí, só para complementar, não sei se a gente tem tempo, mas a pergunta é como que você se sente sabendo? Nem eles não. Tá mais fácil eu pegar a pergunta aqui, Luan.
Mas esse foi É, aquela porque a doutrina do casamento eterno pode proporcionar sentimentos profundos de... Oh, desculpa, peguei a pergunta errada. Como o conhecimento de que o casamento pode ser eterno afeta suas escolhas e nossos sentimentos relacionados ao casamento nessa vida? Eu não entendi direito a pergunta, mas enfim, meu cérebro já está cansado, mas eu vou tentar compartilhar aqui o que eu penso. E aí, só para complementar o que o Matheusinho falou, é sobre que esse rapaz, né, foi muito fácil. Ele foi assim no último, sabe quando tá os 45 do segundo tempo, para você, que tinha um prazo ali que os chefes do Matheus tinham liberado, eu também, para poder fazer o selamento. E a gente sentiu que assim, o Senhor ele vai testar, primeiro, aquela história de sempre, né? O Senhor ele vai testar o seu limite quando você está fazendo uma decisão importante na sua vida. Em todos os momentos, quando você for casar, quando você for selar, ele vai testar. Não porque você é uma pessoa ruim ou por algo do tipo, mas eu acredito que seja para a questão de fortalecer seu testemunho mesmo daquelas coisas. Eu estava falando com o Matheus aqui que eu não lembro exatamente as palavras do selador, né, no dia do nosso selamento. Mas eu lembro uma coisa que ele falou, que que nós seremos abençoados através das gerações no tempo. Então, isso é por toda a eternidade. Então, foi algo muito especial. A gente tinha alguns amigos ali com a gente, né? Pessoas que fizeram parte da minha vida na igreja. E foi muito bom poder ter esse sentimento de que outras pessoas que faziam parte da minha família em Cristo, vamos dizer assim, é, estavam vendo uma bênção, né? Que nós estávamos recebendo, mas especialmente saber que eu estava casando com alguém que eu amava. E isso ajudou muito a gente, assim, todas as coisas que aconteceram a fortalecer ainda mais o nosso sentimento de que a decisão que nós tínhamos feito era a certa. E essas coisas, elas abençoam, só para complementar aquela primeira pergunta que vocês fizeram. Todas essas coisas que acontecem, né, para quem ainda é solteiro, não faz muito tempo que a gente era, acontecem para que a gente fortaleça o nosso testemunho, né? Às vezes a gente fica com medo de tomar decisões para casar, será que é a pessoa certa? Mas se a gente fizer por meio do Espírito, né, as coisas que precisam acontecer, independente das dificuldades que acontecerem, o nosso testemunho ele só vai ser mais fortalecido e edificado, né? E saber que você tem promessas eternas, não só para essa vida, né? Não é uma coisa assim, vou namorar ali, vou pegar o Matheus e pronto, né? Depois vou embora. Não é uma coisa passageira, é uma coisa eterna. Te ajuda a ter maior compromisso com você mesmo, para toda a eternidade, com o teu parceiro, que no meu caso, que é meu melhor amigo, e com o Pai Celestial, acima de tudo, né? Com o Pai Celestial. Não posso chorar, eu sou chorona, gente. Então, são bênçãos que você você olha com os olhos físicos e você vê, tipo, gente, parece. Para as pessoas parece ser algo bobo, né? Para quem não é membro da igreja. Como é que a pessoa consegue acreditar que essa família vai ser eterna? Mas para quem é membro da igreja e sabe a importância disso, sabe que essas bênçãos elas são muito fortes, né? E são coisas muito sagradas. Então, eu sou muito grata por poder sentir isso, poder saber disso. Obrigado, Suzana. Obrigado, Matheus. Imberly? Eu acho que essa pergunta, o que muda, né, a minha perspectiva terrena, não é isso? Eu acho que muda o fato de eu não desistir por qualquer coisa. Acho que o casamento, ele tem sido banalizado, né? As pessoas casam muito rápido e descasam mais rápido ainda. E tem sido uma coisa, qualquer coisa se der certo, a gente separa. Eu vou casar, mas se não der certo, a gente separa. Então, quando eu, né, sou selada no templo, a minha visão é de que não existe a opção de desistir. Eu até brinco, né? Se um dia quiser separar, vai dormir e vai passar, meu filho, que depois passa. Não temos, a gente não tem essa opção, porque é para toda a eternidade. E a Suzana falou uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né, essa ordenança. Mas na minha cabeça não faz sentido a gente passar por tudo que a gente passa aqui na Terra para chegar lá em cima a gente se reconhecer como amigo. Até parece, gente.
Não, o Senhor não ia ser um Senhor justo se isso acontecesse. Não tem como a gente passar por tudo com a família, com o cônjuge, com os filhos, e chegar lá e a gente não ter a felicidade, a plenitude, né, das coisas. Então, eu acho que o Novo Eterno Convênio ele é a confirmação da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque só o Evangelho de Jesus Cristo que tem essa ordenança tão sagrada, né? Que é unir para toda a eternidade. E eu, quando eu era adolescente, antes de eu casar, né? Eu casei nova, eu casei com 19, mas antes disso, eu não era selada a ninguém. E o meu maior medo era acontecer do mundo acabar e eu viver sozinha vagando. Mas aí deu tudo certo no final e eu vou viver, se o Senhor permitir, né? Depende de mim, claro, mas com toda a minha família. Não tem bênção maior na nossa vida de ter essa certeza que se a gente fizer a nossa parte, né? Nos arrepender e fazer as coisas que a gente precisa fazer, a gente vai poder viver juntos para sempre lá na eternidade. Vai ser maravilhoso. Obrigado, Kimberly. Obrigada. Lília? Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar, William. A Kimberly não pode faltar aula, não, porque a gente foca de risada dela. Falta não, viu, Kimberly? Mas é que você falou, realmente é verdade, né? É o único lugar que nós temos vamos dizer, esse linguajar, né? Viver para toda a eternidade, né? Viver para a eternidade, expiação, né? São palavras que só o Evangelho nos traz, né? A verdade, né? Você falou sobre alguma coisa que nós passamos, uma experiência, né? Nossa selamento. Eu vou contar uma experiência que eu tive, né? Foi bem profundo para mim, para minha família, né? Mas como quase não tem ninguém aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou só compartilhar com vocês. Quando a gente se selou, foi no tempo de Campinas, é, o, o selador ele falou algumas palavras, né, no selamento, e no momento que a gente se levantou lá, e tem aqueles espelhos, né? Que simboliza a eternidade, naquele momento o Senhor mostrou para mim a nossa família na eternidade. Então eu falo com Lília, né, que quando o Oliver veio, eu já sabia que ele ia vir, porque o Senhor já mostrou para mim que ele ia vir, né? Então foi algo bem pessoal e bem profundo, né? Que eu até eu contei para ela, né? Eu gostaria de até falar algumas palavras, se Pablo me permitir, que o selador ele fala, né? é, Sobre isso, né? Sobre o novo eterno convênio. Ele fala assim: foi instituído para a plenitude de minha glória. Isso é o Pai Celestial falando, né? De fato, aqueles que entram no novo eterno convênio perseveram até o fim, surgirão na primeira ressurreição e herdarão tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. O Senhor enfaticamente declara que ser-lhe-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse nesta vida e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação, e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todas e sempre. E então serão deuses. Então, essas são as promessas, né, que são dadas a nós, né? Quando nós realmente cumprimos e vivemos esses convênios aqui na Terra, são essas promessas que o Senhor ele dá para nós, né? Que nós vamos viver por toda a eternidade com nossa família e seremos deuses e nossa linhagem, né? Como foi falado antes, né? Que nem nossos antepassados, né? Nossos mortos não entrarão na presença do Senhor sem nós e nem nós sem eles, né? A nossa linhagem será eterna, será sem fim, né? Nós podemos criar filhos para toda a eternidade, né? Então, essa é uma dos maiores dons e promessas que o Senhor nos dá, né? Que podemos ser como Ele é, né? Como deuses, né?
Não só eu, mas sim, né, minha esposa também, né, as mulheres, né, Deus e deusas, né, reis e rainhas para toda a eternidade. Então, foi algo profundo, né, que quando nós selamos, né, o selador falou alguma dessas palavras para nós, né, e que possamos sempre lembrar, né, para que possa ser vivo, né, em nosso ser, né, essas promessas, né, que não é somente para essa vida, mas para a eternidade. Essa vida é só um sopro, né, só um nono segundo, um nono milésimo nós vivemos aqui, né? E a eternidade vai ser muita coisa, né? Para podermos desfrutar. É, É isso, obrigado. Obrigado, William. Ô, Lília, você ia falar? Bem rapidinho, é, por isso a importância de nós podermos frequentar ainda mais o templo, para a gente poder lembrar das promessas que foram feitas a nós lá, né? Então, toda vez que nós vamos ao templo, nós relembramos do nosso selamento, nós lembramos das promessas que nós fazemos ao Senhor e das promessas que o Senhor faz a nós. É por isso que o Senhor ele pede que nós possamos frequentar cada vez mais o templo para que essas promessas estejam gravadas em nosso coração, né? Para que nós possamos nos lembrar qual é o nosso propósito aqui e o que nós precisamos fazer para poder voltar à presença do Senhor em família. Ótimo. Obrigada, Obrigado, Lília. Lília. Sabe, pessoal, eu fico pensando ao ouvir as experiências que vocês compartilharam e os testemunhos. Quando a gente se prepara para uma aula como essa, a gente lê as escrituras, a gente vê os vídeos, discursos a respeito, e a gente fica pensando assim, poxa vida, né? Que como uma aula pode fazer tanto pelo nosso testemunho como uma aula como essa, né? A gente tem uma visão do que é unir as famílias para toda a eternidade, a gente fala sobre ir no templo, gerar cartão, colocar as recordações, como minha esposa falou, a gente fala sobre a árvore genealógica e falando um pouco mais sobre o convênio eterno, né? Não sei vocês, mas dá uma vontade na gente de ser mais fiel ainda aos convênios que a gente já fez, não é verdade? Tipo, não que a gente esteja sendo infiel, nada disso. Eu estou dizendo, a gente ganha um reforço a mais quando a gente ouve essas experiências, sabe? Então dá uma vontade maior da gente prosseguir, né? Então, todas essas promessas que o William leu, por exemplo, poxa, a gente vai para o restante da nossa semana com um desejo maior de ser fiel a esses convênios. Eu gostaria de compartilhar para finalizar nosso encontro de hoje, meu testemunho, pincelando uma frase que a Cris disse lá no início, sobre escolher o nosso cônjuge. Você escolheu o seu cônjuge hoje? Porque se todos os dias a gente não escolhe o nosso cônjuge, a gente não vai conseguir escolhê-lo para a eternidade, né? Então, a gente vai ter muitas opções que o mundo vai oferecer para nós, sabe? E se hoje eu não escolher meu cônjuge, amanhã eu não escolher meu cônjuge, vai chegar um dia em que eu não serei escolhido por ele ou por ela para passar por toda a eternidade. Como aquela experiência que a Jaqueline contou logo no início, né? Da mulher que relatou para ela que não tinha o desejo de se selar com o cônjuge dela. Então, que a gente possa escolher o nosso cônjuge diariamente mesmo. E a cada dia que nós fizermos essa escolha, para a eternidade será um passo mais simples do que a gente pode imaginar. Porque se a gente escolhe todos os dias, a gente vai ter escolhido para a eternidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de que unir as famílias para a eternidade é agir ao invés de apenas receber a ação. É ser inteligência como Deus nos criou para ser. Unir as famílias para a eternidade significa que eu não vou ficar na minha posição de conforto, aguardando que outras pessoas façam por mim o que o meu ente querido depende que eu faça nesse momento.
Unir as famílias significa compreender e agir segundo o novo e eterno convênio do casamento. Não é possível herdar o reino celestial no mais alto grau, vivendo uma lei terrestrial. Se nós desejamos, como um casal, ser reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas do Deus Altíssimo, herdar reinos e principados, nós precisamos viver à altura desta lei. E viver à altura dessa lei significa escolher conforme os convênios que nós fizemos. Eu compartilho esse testemunho com vocês hoje, esperando que, de verdade, essa aula possa ressoar para toda a nossa eternidade e que ela possa, durante os próximos dias, guiar as nossas escolhas. Eu só gostaria de finalizar fazendo uma pergunta e deixar para que vocês pensem. Cumprimos nossas promessas e convênios feitos durante o nosso selamento? Ou fazemos apenas casualmente? Que a gente possa nos lembrar, das promessas e convênios que foram feitos. Para aqueles que não lembram, que eu sei que quando a gente se sela é muita euforia, é muita animação, é muitos sentimentos misturados e às vezes acaba passando algumas palavras que naquele momento ali a gente esquece. Mas nós temos a oportunidade de irmos ao templo e fazer, esses convênios, essas promessas para nossos antepassados e assim nos lembrarmos também das promessas e convênios que foram feitos para nós. Então, eu desafio vocês, a quem já tem um bom tempo que não vai ao templo, fazer um planejamento, uma meta para estar com o seu cônjuge no templo, para que vocês juntos possam relembrar, dos convênios que foram feitos no selamento. E essa é a aula que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, Pablo e Jaque, pela aula. Foi uma aula maravilhosa. Rendeu muito hoje, muitos comentários. Foi muito, muito bom. Cada um poder compartilhar suas experiências, suas vivências. E eu acho que é isso que faz a aula, sabe? A gente poder ter a oportunidade de compartilhar e de se sentir à vontade para compartilhar coisas do nosso dia a dia e as nossas experiências. Muito obrigado por todos terem participado, por todos terem entrado na aula hoje, que com certeza eu espero que tenha sido uma bênção para vocês, assim também como foi para mim. E eu gostaria de, como última oração, convidar o William para fazer e convidar também vocês para estarem aqui nesse mesmo link na próxima semana. Muito obrigada. Com licença. Nosso amado Pai que habita no céu, em nome de teu Filho Jesus Cristo, levamos nossos pensamentos a Ti para agradecer, Senhor, por mais essa semana que o Senhor nos concede de vida. Te agradecemos, ó Pai, pela expiação do Salvador Jesus Cristo, pelo plano de salvação, plano perfeito de felicidade. Somos gratos, Pai, pela aula que tivemos, pelo debate e as experiências que podemos sentir o Espírito aqui neste momento. Somos gratos, Pai, por teu Evangelho restaurado. Somos gratos pelos templos anunciados e dedicados, especialmente aqui em nosso país. E pedimos, Senhor, que nos dê força, nos ilumine, que teu Espírito possa nos guiar a cada dia. Nos abençoe, Pai, para que possamos traçar metas para poder frequentar mais vezes ao templo e poder nos preparar para um dia voltar à tua presença. E possamos ter mais experiências espirituais e possamos receber as revelações pessoais que estão reservadas para nós lá no templo. Pedimos, Pai, que nos dê um bom resto de semana e possamos fazer as coisas conforme tua vontade. Possamos ir à igreja, possamos renovar os convênios que fizemos contigo. E são essas bênçãos que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Boa noite. Amém. Tchau, tchau, Amém, pessoal. Boa pessoal. noite. Tchau. Ei, Pablo e Jaque, a gente tá com saudade dos desafios da semana. Verdade. Vamos colocar para essa semana. Verdade. Não esqueçam. Vamos colocar. O desafio da semana vai ser ir ao tempo. Já pensou? Rapaz. Vai pra daí nós. você me pega. A gente também. A gente Inclusive, sabe... se vocês souberem de algum bate-volta aí de novembro, fala pra gente, por favor. A gente precisa ir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Manda beijo pro pessoal. Manda beijo pra eles. Isso. Tchau.